passageiros por dia. No dia seguinte à JMJ, o prefeito foi ao RJTV dizer que é impossível, no universo, um metrô transportar 3,5 milhões de pessoas no mundo. Ele esqueceu que São Paulo transporta 4 milhões. E tem 10 metrôs no mundo que transportam mais de 3 milhões. O do Rio não é o caso. Bom, isso aí é um BRT da Transoeste colidindo, em agosto de 2013. Isso aí não é no Rio, mas é um ônibus biarticulado. É um ônibus articulado. Por quê? É um acesso só. O metrô, o bonde, o trem, o metrô, as barcas, são acessos abertos, largos. Essa é a característica do transporte de massa de alta capacidade. O acesso é a nível, as vias são segregadas, outra coisa importante, o BRT está querendo assambarcar para ele esse conceito, né? E a bilhetagem é antecipada e as portas são largas. São características do transporte de massa que estão querendo importar para o BRT, talvez para dar uma sobrevida para o oligopólio por mais 50 anos, não se sabe, né? Engavetamento de 3 ônibus no BRT na Barra, na Avenida das Américas. E isso foi em julho de 2013. Ou seja, existe um nível de insegurança no modal que não é divulgado. Por quê? Porque ele não está sobre trilhos, ele depende muito da condição humana, os empresários não fazem os seus exames periódicos médicos para saber qual é o nível de estresse daquele funcionário, se ele está com alguma insatisfação. Ora, o empresário quer saber se o motorista e o trocador estão com insatisfação. Olhem só, esse aí, olha só, BRT 5 bilhões e 600 milhões, metrô 6,3 bilhões. É interessante, o secretário Sansão, o ex-secretário Sansão, o atual secretário Osório, dizem que o metrô custa... Na primeira audiência pública ele falou 10 vezes, na segunda falou 15 vezes, na terceira audiência pública já dizia que o metrô é 20 vezes mais caro que o BRT. O número vai crescendo. Então, por que aquele investimento ali está tão equiparado, BRT e metrô? O que significa? Que ele não vai investir em metrô. Está claro? Se um é 20 vezes mais caro que o outro, ele deveria aportar mais capital no outro. Aí vamos ver como que evoluiu a população do Rio de Janeiro. Na década de 60, 3 milhões de habitantes. No ano 2000, 5,5 milhões. Nós sabemos 6 milhões. Nós sabemos que agora tem 6,7 milhões de habitantes no município. Sem falar nas pessoas que entram no município todo dia, vindo de outros municípios. Isso dá um total de 10 milhões ou por aí. E em 2011, o senhor Otacílio, era presidente da Rio Ônibus, agora é o senhor Leles, ele se vangloriava numa audiência pública da Secretaria de Transporte e dizer que ele vende todo dia 13 milhões de passagens no Rio de Janeiro. 13 milhões de passagens. O Rio Ônibus vende no Rio de Janeiro todo dia. Ou seja, ele está se referindo também à população que vem dos outros municípios, né? Aí está mostrando, isso aí é do IBGE, não, é do IPP, mostrando que Barra da Tijuca, Guaratiba, certamente Sepetiba, Realengo, a Zona Oeste, Campo Grande, tiveram um enorme crescimento nos últimos 10 anos. Isso foi planejado? O deputado falava isso foi planejado? Teve um PDTU, não teve? Está tendo outro agora. Agora nós vamos mostrar mais ou menos a população em 2010, segundo o IBGE. Olha, a P4 e a P5. A P4 é dos nossos amigos aqui, Realengo, Bangu, Magalhães Bastos, e a P5 é Barra. Senhores, a P5 é o contrário. Dá um total de mais de 2 milhões de habitantes. Qual é o modal que vai atender 2 milhões de habitantes? É ônibus. Agora, olha que interessante. Isso aqui foi apresentado para o Comitê Olímpico, junto com aquela outra proposta que eu mostrei antes. A arquiteta Deise Góes fazia parte desse grupo. Eles ressaltam que a demanda da Transolímpica é 10 mil habitantes por hora, 10 mil usuários por hora, num sentido. 10 mil usuários por hora. Vamos fazer uma conta rápida? Vamos dizer que alguns vão sair de casa meia-noite, outros vão sair 2 horas da manhã, outros vão sair 5 horas da manhã. Vamos supor isso. Que ele vai combinar, vai ligar para o vizinho e falar assim, olha, você vai às 6, então eu vou às 7 da manhã. A gente sabe que não é assim. Mas vamos supor que esses 10 mil vezes 24 horas dá 240 mil. 240 mil significa 15% da população que a gente acabou de ver ali, no quadro do IPP, ou do IBGE, né, do PNAD de 2010.
Então, é interessante que eu acho estranho como é que o Comitê Olímpico aceitou um planejamento de transporte para os grandes eventos, para os mega eventos, baseado em demanda e não em oferta, né? Demanda é aquilo que supõe que a população vai demandar. A oferta não é. É aquilo que o gerente da municipalidade tem para ofertar, né? Olha só, ali eu estou mostrando o memorial descritivo do Transolímpica, que nós obtivemos, né, junto a isso está disponível, isso é público, tudo isso é público, né? Ali diz que o BRT tem o grande objetivo de evitar segregação. E o ex-secretário de Sansão falou isso em 2011, na Câmara. Engraçado, então aquelas 11 pessoas que morreram atropeladas não sabiam. Porque, quer dizer, ao contrário, elas acreditavam piamente que o BRT não ia segregar, foram atravessar, morreram. Ou seja, o BRT, para ser seguro, tem que segregar. Então, há algum problema aí nessa conceituação. Outra coisa que quero ressaltar, está previsto praça de pedágio. Todos os BRTs serão pedagiados, né, se não me engano. O Transoeste não é, né, por enquanto. Bom, aí tiveram duas iniciativas legislativas muito interessantes. Uma foi do vereador Raimon, que ele pede à secretaria que informe exatamente sobre o que os nossos amigos aqui estão pleiteando. Qual é o inteiro teor desse acordo que o Exército fez e depois desfez com a Prefeitura? E qual é a solução que a Prefeitura tinha para dar para a cidadania? Nós não tivemos resposta ainda, isso foi em abril de 2013. E nós temos também um requerimento de informação nós temos uma indicação legislativa, se não me engano, um projeto de lei do vereador Eliomar propondo que aquela região de Magalhães Baixos e seu entorno seja considerada área de especial interesse social e que haja mais critério, como o deputado federal estava falando aqui, né? Agora nós estamos vendo ali um mapa do município e eu quero só mostrar para vocês que o traçado do Transolímpico, ele é um traçado que não estava previsto nos corredores de fluxo viário que foi estudado na década de 70 e 80. Jean Lerner participou disso aqui no Rio de Janeiro. Ele chegou à conclusão, não sei se está dando para ver ali o traçado do Transolímpico, entre aquele traçado vermelho tracejado e o amarelo, que é a linha amarela ali, está quase paralelo, tem a Transcarioca. Esse corredor de fluxo do Rio de Janeiro, ele é real, existe um fluxo de pessoas que vai da Zona Oeste em direção ao aeroporto, à Zona Norte, Penha, por ali. Esse traçado transolímpico, ao nosso ver, é apenas um traçado de fluxo momentâneo. Mas, de qualquer forma, poderia ser usado. Se não fosse pedagiado, talvez, no sentido inverso, né? Mas no sentido para lá, a gente gostaria de entender e como é que eles estão pensando numa oferta de 200 mil lugares, né, quando ali é uma região que atravessa ali bairros que no total deve dar mais de 1 milhão de habitantes, né? Está previsto ali 2 túneis, não sei quantos viadutos e 8 rios, não sei se posso chamar bacia hidrográfica, não sou especialista, 8 rios serão cortados, inclusive a bacia lacustre de Jacarepaguá vai sofrer interferência ali. Isso aí é subúrbio de Bogotá. Agora vamos falar de BRT rapidamente. Bogotá, que tem o famoso Transmilênio. Esse é o Transmilênio, uma foto de 8 anos atrás, mais ou menos. Vocês viram o ônibus do subúrbio, né? Eu só quero ressaltar aqui o seguinte, população pobre, né? Quando vê isso, e aí de repente passa a ver isso, fica exultante, né? Aí, vamos ver como que está o Transmilênio hoje. Uma comparação que eu faço, um benchmarking, né? Não tem metrô em Bogotá e o Transmilênio é estruturante, como o prefeito propõe aqui, e os técnicos também propõem. O Transmilênio hoje, 2011, 2012. O que os senhores acham dessa imagem? Esse é o Transmilênio, é o transporte de massa, que os colombianos, muito felizes, os moradores de Bogotá, estão felizes. Por quê? Vocês viram qual é o transporte da periferia, né? Olha o mar de carros. Aí eu pergunto, o BRT na Barra vai tirar o morador da Barra do seu carrinho?
Esse já é mais, esse não é estruturante, ele é alimentado. O BRT em Santiago existe, é menor que o metrô, e ele não é o estruturante, não é o tronco estruturante, ele é alimentado. Essa é a lógica, quando você bota o alimentador, o modal de maior capacidade. No Rio está invertido. Fazendo também benchmarking lá em cima, né? É uma extensão pequena, o BRT lá de Santiago. Tá? E era isso que eu queria trazer para os senhores, é uma reflexão. Eu volto a afirmar, respeito muito a posição de todos e graças a Deus que todos estão abertos ao diálogo, que eu acho que esse é o fórum para isso. Obrigado. Obrigado, Fábio. Esse nosso evento aqui hoje, né, é justamente para a gente pensar em todas essas informações que estão chegando, porque até o momento não está claro qual é o projeto, se teve estudo de impacto ambiental, qual é o traçado, realmente quais as compensações, as medidas compensatórias que esses bairros vão sofrer, né, vão receber, porque eu sou ali da região do Meia, e ali hoje nós temos a linha amarela. E de Água Santa até Avenida Brasil, nós não tivemos nenhuma medida compensatória quando foi implantada a linha amarela. O que foi um absurdo e quebrou com toda uma cultura de uma região. Né? Bairros residenciais, com características próprias, que quebrou. Né? Inclusive bairros até desapareceram. Então, por isso que a gente está aqui hoje discutindo a questão do planejamento urbano e também essas vias expressas. Via expressa que o caminho é um só, é Barra da Tijuca. Todas as vias expressas levam a um único caminho, Barra da Tijuca. E a Transbrasil só vai até Deodoro quando uma população, uma massa que não tem acesso aos trens, porque está na Avenida Brasil, esses não terão o BR, né? BRT, né? BRT. Então, gostaria de iniciar justamente com essas perguntas. Estudo de impacto ambiental, estudo de viabilidade econômica, como ficam essas regiões onde a Transolímpica vai passar beirando residências, né? Áreas que são bairros, né? Magalhães Bastos é um bairro residencial. Então, como é que fica? Quais os impactos que vão ocorrer ali? Não é só preservar casa A, B ou C, mas os impactos. E qual a vida útil dessa via expressa? Porque linha amarela já acabou, né? Porque linha amarela fica congestionada aí sexta-feira, sentido Barra, e diariamente sentido Barra também para quem sai quem vai sentido Barra de 7 a 10 horas da manhã, linha amarela, o pessoal não consegue. Então, por favor, nossos convidados aqui da mesa, e vamos abrir para a discussão, tá? Senhor, eu peço que cada um se apresente aqui. Bom, eu sou engenheiro civil. Pode falar? Pode falar. Então é o seguinte, meu nome é Sérgio Luiz, eu sou engenheiro civil e agora nós já chegamos à conclusão que o grande problema da nossa cidade é essa imobilidade urbana. Isso já está, atualmente, isso já está bem definido. Só que essa discussão já vem ocorrendo desde a época que o Brandão Monteiro era o secretário de transporte, certo? Então acontece o seguinte,
A Avenida Brasil, na verdade, são 3 BRs ali. E as 3 maiores BRs do Brasil. Uma que vai para Brasília, que é a 040, outra que é a BR-101 e outra que é a 116, que vem do sul e vai terminar lá na Bahia, lá em Salvador, na Bahia. Então, a Avenida Brasil, ela tem que escoar todo o trânsito de 3 BRs. Então, se a gente colocar mais o transporte urbano na Avenida Brasil, então você vai piorar cada vez mais, você vai congestionar a Avenida Brasil. Então, se você vai fazer uma via que vai escoar na Avenida Brasil, então o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, vai fazer com que o povo chegue mais rápido ao engarrafamento. É isso que vai acontecer, como é o que acontece com a linha amarela. Então, onde é que está o imbróglio todo da nossa cidade? O imbróglio todo da cidade do Rio de Janeiro é o seguinte: a Central do Brasil, a Supervia, ela corta a nossa cidade no meio. Murada, divide a cidade no meio. Só que é o seguinte, o fio é muito fino. Aquele fio é muito fino. Se você pendurar muitos trens ali, aquilo fecha curto da pane e não funciona. É um fio só que o pantógrafo vai passando no fio e o fio vai perdendo seção. Então, se hoje você pendura ali, vamos dizer, 15 trens, amanhã você vai pendurar menos, porque o fio vai perdendo seção, cada vez vai diminuindo a capacidade. Então, o que nós temos que fazer? Tirar aquele trem, tirar o trem ali embaixo, nós temos que fazer um metrô, pegando da Central até Deodoro. Esse seria a saída para a nossa cidade. Fazer um metrô, pegando embaixo da via da Central do Brasil, com duas linhas por direto e 2 linhas para o parador. Porque o metrô só tem 2 linhas. Só tem 2 linhas que vai e volta. Esse que é o metrô da cidade do Rio de Janeiro, só tem 2 linhas. E transporta 3 vezes mais o que o trem da Central transporta com aquela montura de linha. Porque, na verdade, aquele trem fica zigue-zagueando. Ele fica zigue-zagueando o tempo todo porque ele não tem capacidade de ficar só num fio. Começa a encher muito de fio e troca de linha. E o trem fica fazendo isso. Então, o que acontece? Se nós fizéssemos um metrô pegando da Central do Brasil até Deodoro, por debaixo da linha da Central, porque na época, quando o Garotinho fez aquele trem ali em Ipanema, passando ali por debaixo de Ipanema, que antigamente você não podia fazer, que você tinha que arrebentar a rua toda. Agora você vai fazendo buraco por debaixo da terra tranquilamente, não causa transtorno nenhum em cima da terra. Então aquele trem do Garotinho, que era um trem superfaturado, que o pessoal falou aí, custou 25 milhões o quilômetro. E da Central do Brasil até Deodoro, tem 18,6 quilômetros.